Se quiser, nós vamos falar algumas coisas, comentar e responder algumas perguntas. Que isso aí é coisa que faz parte também desses nossos encontros, né? A gente faz sempre questão de atender nesse sentido. Traz aqui que eu já... Depois a gente mostra. Tá gravando. Eu vou comentar aqui. É que o nosso amigo, esqueci seu nome de vinheta. César. Ele trouxe aqui o livro A Conjuração Anticristã, né? Esse livro é muito importante. Tá vendo? Quem não tem, é bom ter. Porque esse livro aqui, ele faz uma recapitulação muito bem feita de tudo aquilo que foi acontecendo na história e vai mostrando aquilo que a gente também explica nas conferências, como que o desenvolvimento desse processo aí de destruição do catolicismo foi se instalando. E você veja que isso aqui é um livro de 1910. Então, 1910 a pessoa fala assim, não, mas como que pode 1910 a gente acha que estava tudo perfeito? Mas não. Aqui tem o testemunho dessas pessoas que já tinham percebido em 1910 que nós estávamos prestes a fazer um templo maçônico nas ruínas da Igreja Católica. Quer dizer que ele já fala das ruínas da Igreja Católica. 1910, o que nós temos da Igreja Católica? Ruínas. Em cima dessas ruínas vão fazer um templo maçônico. É isso que ele diz aqui. E o argumento é muito interessante porque ele vai dizer aqui, quer ver? Vou mostrar aqui nesse capítulo. Quando ele diz uma coisa, tem uma parte do livro dedicada, né? O que é a maçonaria, como que os chamados iluminados que eles trabalham, depois os documentos conhecidos, né, que foram revelados, que foram divulgados da maçonaria de vários anos, de várias épocas diferentes. E depois ele entra na questão judaica. Então ele também vai comentar aqui nesse livro sobre a questão dos judeus, né, do que eles fazem e do que eles pretendem. E aí depois ele diz aqui, inclusive naquela época existiam associações pela conversão dos judeus. Tudo isso acabou. Porque hoje em dia eles dizem que os judeus não precisam mais se converter. Então, uma coisa que eu considero interessante é dizer aqui o seguinte, por exemplo. Os papas foram levados por toda sorte de circunstâncias providenciais a chamar e a fixar perto deles representantes renomados do movimento literário e artístico e prodigalizaram, né, na igreja, na época, em toda a época da história, a arte, a cultura. Então ele vai mostrando aqui o desenvolvimento dessa primeira fase aqui do livro, de como que a igreja construiu uma civilização, enquanto que hoje em dia qualquer professor de história aí nesses colégios vai dizer que a igreja era inimiga da verdade, da cultura, da civilização e que impedia as pessoas de ter o conhecimento. Essa é a maior mentira, porque é justamente o contrário. E hoje em dia que as pessoas pensam que têm conhecimento, na verdade, a maioria das pessoas são ignorantes. Eles não sabem nada. Eles não conhecem a história da igreja, a história do mundo, a história do seu próprio país, a história da sua própria família, as pessoas não conhecem. Então, ele mostra nesse livro também que a igreja sempre foi a grande protetora dos judeus. Exato. O que é passado para nós é que eram inimigos, né? É que a igreja era antissemita. É antissemita. Mas é mentira. É mentira isso aí. Ela sempre protegeu, porém separando. Exato. Falou,
os judeus eles têm que ficar segmentados, eles não se podem dar conta, porque eles sabem do perigo de colocar o judaísmo de volta ao protagonismo político e econômico. Ela sempre esteve ciente disso. Mas sempre tratou. A questão dos guetos, que as pessoas falam, o que são os guetos? É a criação da Igreja Católica. Para isolar. Para deixar eles no canto deles. Exatamente. Vocês vivem bem, mas vivem longe de nós. Isso. Mas esses temas a gente pode depois desenvolver. Depois você vai me passando o contato e a gente combina uma data para fazer uma live só sobre isso. Não se preocupe. Vamos combinar. Se alguém também quiser colocar alguma coisa nesses temas, ou outras dúvidas, alguma coisa assim, né? Fique à vontade. Né? Nós estamos para conversar. Por favor. Nós somos orientados, os israelitas, a não externarmos as nossas posições políticas. Mas, mediante tanta coisa que a gente tem visto, às vezes eu me sinto imbuída de querer me posicionar de alguma forma, não através de redes sociais, junto a pessoas que discutem alguma coisa que me perguntam qual é a minha postura. Eu posso alimentar uma discussão sadia, uma discussão para levar a consequências que são nefastas, mas eu posso alimentar uma discussão política nos dias atuais ou não? Pode, eu tenho que fugir dela. Mas tem que tomar cuidado assim para a gente não defender, porque a gente não, na verdade, nós, como carmelitas, nós defendemos a igreja e não defendemos a república, que a república é anticatólica e é maçônica. Perfeito. Então não adianta a gente falar, não, eu sou contra o comunismo, mas também o que sobra? Aí então eu vou ser de direita. Não adianta, entendeu? E mesmo essa coisa do mal menor é muito difícil a gente calcular. A gente, na verdade, deveria ficar só nessa retidão de desejar ter um rei, assim como a gente quer ter um papa, a gente também teria que ter um rei católico. Eu defendi a monarquia frente a algumas pessoas. Porque tem... Não, mas a monarquia também pode ser um perigo, porque tem gente na França querendo restaurar o reino, mas com uma monarquia liberal. Aqui entendeu? também. Né? Aqui No Brasil também. É. E pessoas que aderem à maçonaria, ou pessoas que aderem ao pensamento liberal, por exemplo, o próprio Dom Pedro II, né? Que com certeza tinha suas virtudes e tinha muitas qualidades, né? Não digo que não, mas ele era um imperador, um déspota liberal, aquilo que a gente chama os déspotas esclarecidos, né? Esclarecidos por quê? Porque eles já estavam assim ridicularizando o papado, entendeu? E estavam contra os jesuítas. Então aqui no Brasil também perseguiram os jesuítas. Portugal, tudo foi assim, uma coisa constante. Por que eles perseguiam tanto os jesuítas? Porque os jesuítas ainda mantinham essa fidelidade total ao Papa. Enquanto que as outras ordens religiosas estavam mais anuladas. Porque já tinham sido perseguidos, os mosteiros já estavam acabando. Então, o que sobrava assim, de mais fiel ao Papa como um corpo único eram os jesuítas. Entendeu? Então, por isso que eles bateram de frente. Ali também vai falar uma coisa disso. Né? Sobre consagrar o domingo, né? Nós... Estão escutando? Estão escutando? Nós fazemos na nossa casa. E teve um vídeo que o senhor falou que nós devíamos ir na porta da igreja. Na minha cidade é impossível. Sua cidade é Ribeirão? Nós pertencemos a Ribeirão, mas moramos em Pitangueiras, é uma cidade do interior. Então, o Denilson é louco. Ele fala coisas que, quando ele chega em algumas reuniões de amigos, eles falam, lá vem ele. E começou com aquele assunto. E eu já falei pra ele. Lá não tem nenhuma capela, nenhuma igreja que fica aberta sem missa? Não. Tem capelas, mas elas são todas trancadas. Só tem a missa no horário certo. E não tem como ter amizade com a pessoa que tem a chave, nada disso? Não tem. Agora tá difícil. Ficamos assim, dois doidos de um lado e cidade do outro. Nós fizemos uma capela na nossa casa, então, na porta da nossa casa, e eu tenho feito as orações na porta de casa. Na verdade,
sobre a santificação do domingo, o que a gente tem que entender são 3 coisas. Primeiro, o mandamento da igreja santificar domingos e festas com a celebração da missa. Mas essa celebração da missa tem que ser válida e legítima. Então não é qualquer missa que santifica o domingo. Ela tem que ser válida e legítima. Então, como que ela é válida? Através do rito correto, do sacerdote correto e tudo mais. E como que é legítima? Através dessa união dessa missa com a igreja. A união da missa com a igreja significa a união com a verdadeira fé e com o verdadeiro Papa. Então, como o Papa a gente não tem atualmente, a gente tem que estar na verdadeira fé. E se tiver unido a Francisco, não é legítimo, porque o Francisco é contra o Papa. Entendeu? Até teve um comentário que eu achei engraçado outro dia num vídeo nosso, que uma pessoa escreveu: Frei Tiago, para de falar contra os papas. Né? A pessoa escreveu assim: para de falar contra os papas. Aí veio alguém para me defender e falou um comentário assim: não é o Frei Tiago, mas é o Francisco que está falando contra os papas. Entendeu? Então foi engraçado, porque aí mostrou bem, né? Que ele que está falando contra os papas, eu estou defendendo os papas. Né? Então, nós temos que estar unidos sempre a um verdadeiro Papa e a verdadeira fé. Portanto, assim a gente está na igreja. E quando a gente está na igreja, a gente tem uma missa legítima. Entendeu? E como nós não temos... Como não tem, aí você santifica o domingo. Por quê? Porque o mandamento da igreja é a missa. Mas acima do mandamento da igreja, o mandamento da lei de Deus de santificar os domingos e festas, né? Santificar o dia do Senhor, na verdade. Né? Terceiro mandamento da lei de Deus, que é de ordem natural, não só como batizados, mas até no sentido da ordem natural, até os pagãos sabiam que eles tinham essa obrigação de santificar um dia para Deus, entendeu? Então, o nosso dia do Senhor é o domingo, porque nesse dia que Cristo ressuscitou e os apóstolos transferiram o dia do sábado, que era o dia do Senhor, para o domingo. Então, a santificação do domingo é fundamental. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto de como santificar o domingo. Né? Então, aí vem, pelo mandamento da igreja, seria com a missa. Mas se não tem a missa válida e legítima, então você tem que santificar o domingo através de algum tipo de celebração que te torne unido àquela missa que é celebrada de forma válida e lícita em algum lugar. Entendeu? Podemos ser nós dois. Pode ser você dois. E aí o que acontece? Você tem que ficar um tempo como se você estivesse numa missa. Sim. Entendeu? A gente faz todas as Então, por exemplo, uma missa dura 1 hora e meia, então você fica 1 hora e meia ali nessa santificação. Entendeu? Inclusive o roteiro que a gente usa, Frei, Que a gente pegou, né? Muito bem. Então, ótimo. Só que aí tem o terceiro aspecto. O terceiro aspecto é esse que é social. Por isso que a gente explicou que não é bom fazer em casa. Por quê? Porque a santificação tem que ter um aspecto social. Porque o dia do Senhor também tem um aspecto social. Ou seja, as pessoas têm que ver que você está fazendo um culto a Deus. E, além disso, tem que existir essa dimensão que a gente fez agora, por exemplo, de confraternizar, entendeu? Encontrar as outras pessoas, conversar, confraternizar e tal. Então o que a gente orienta é isso, é que você procure formar um grupo, né? Onde você mora. Então vamos supor, no raio aqui de alguns quilômetros, nós formamos um grupo de 3, 4 pessoas, 5 pessoas, não importa. Mas tem que ter aquele grupo que representa a igreja, né, que está ali manifestando-se como igreja católica naquela localidade ali. Ali essas pessoas rezam juntos, num lugar público. Esse lugar público, se não tem nada, nenhum oratório, nada, então vão numa casa, mas numa casa que a pessoa chegue e esteja aberta. Que esteja aberta para as pessoas, que seja uma divulgação pública, entendeu? De tal maneira que
Ah, não, eu não vou colocar na minha garagem, na minha sala, mas eu ponho na minha garagem, eu abro lá, faço um altarzinho e chamo essas pessoas, e as pessoas vêm na rua e veem o que a gente está fazendo ali, entendeu? Como se fosse uma igreja evangélica, porque a igreja protestante evangélica, eles fazem em qualquer garagem, eles fazem ali um cultozinho, entendeu? Vão achar que nós estamos abrindo uma igreja nova. Sim, mas não tem problema, porque nisso eles têm alguma coisa de bom, porque eles percebem que nós não podemos cultuar a Deus numa coisa secreta. A gente tem que cultuar a Deus num culto público, entendeu? Então, por exemplo, lá no nosso seminário, que eu estou falando para os irmãos que estão lá, assim, ó, por exemplo, as pessoas da nossa hora terceira, ou outros que moram em Bragança, ou quem quiser também que não seja tão longe de Bragança, né? Pega ali no domingo, veja o horário certo. Normalmente tem uma missa tipo 10 horas, entendeu? Então, por exemplo, no domingo que vem não terá a missa, né? Mas aí pode vir às 10 horas e faz ali o culto público, entendeu? E com esse aspecto também de confraternização. Então determina ali, tem ali uma coisinha para comer, beber e as pessoas conversarem, entendeu? Porque mesmo isso se perdeu, né? Hoje em dia você pode ver, as pessoas vão numa missa, mas não sabem nem quem que são as outras pessoas ali. Eles não têm amizade, não têm vínculo com ninguém. Isso não é igreja católica. Igreja católica era para ser o quê? Tem a celebração, tem a missa, terminou a missa, as pessoas se cumprimentam, se conhecem, vem, conversa, faz ali uma recreação, um momento juntos, entendeu? Isso é que a gente chamava de ágape. O ágape era presente na igreja desde os apóstolos. Esse momento de comer e beber ali, de conversar, de sentar, né, fazer um vínculo de amizade, todo mundo ali, e depois vai para casa, entendeu? Lá na nossa cidade não tinha esse ágape de comer e tal, mas no final da missa nós saímos e conversávamos na porta da igreja. Então, tinha um pouco de confraternização, né? Sim, já está bom. Sempre chegando casais que não era muito de entrosamento, mas que vinha chegando perto. Isso para nós está sendo muito difícil. Mas é por isso que eu falo, é difícil mesmo. E é por isso que tem que ter essa santificação do domingo com esses elementos. Tem que trazer mais pessoas e tentar fornecer isso para elas, entendeu? Eu acho que é um desafio, mas tem que tentar trabalhar para isso. Puxando o gancho. Ele levantou a questão que eu não tinha visto no vídeo seu, de santificar o domingo numa igreja. Pode ser, porque eu em Piracicaba, até então, até descobri o casal aqui, também de Piracicaba, o Adriano, né? A esposa dele, e a esposa dele, eu descobri no cemitério, no centro da cidade, uma capela de São Miguel Arcanjo, mas todo domingo eu ia lá, nessa capela, não no cemitério, mas até a capela, ficava lá dentro, e eu descobri que a capela, até a mesa, eles não conseguiram arrancar a mesa e pôr na frente. E está lá o altar. Está lá encostado o altar, desse jeito aqui, está lá o altar, lá na capela. Eu ia lá e santificava, fazia minhas orações. Então, já é uma sugestão. O rosário. Então é válido isso válido. que eu estava fazendo. Muito bom. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Tenta achar, entendeu? Igual ele achou. Aí o que faz? Começa a formar grupos, porque hoje em dia a gente tem facilidade de internet, de comunicação e tudo, então começa a formar grupos para poder criar esse ambiente de comunidade. Isso é necessário, entendeu? E isso também santifica a vida das pessoas, uns ajudam os outros, tem uma certa amizade. Não precisa ficar com aquela coisa, porque hoje em dia a gente acha que a amizade é aquele agarramento, aquele apego, entendeu? Isso aí não é amizade, isso aí é uma coisa para ficar sugando o outro, entendeu? Não. A amizade cristã não é assim. A amizade cristã é a cortesia, é estar junto, comentar sobre coisas de Deus, coisas boas, coisas importantes, e pronto, depois para com aquilo, entendeu? A questão presencial. A questão da presença. Que hoje o pessoal quer fazer virtualmente. Né? Isso. Desse apoio de presença que um dá para o outro, entendeu? Agora, hoje em dia, as pessoas vão para o lado
que também não é sadio. Aquela amizade daquelas pessoas que de manhã cedo já está ligando, como que você está, não sei o quê, e começa com a fofoca. Da fofoca passa para perseguição, passa para o ciúme, passa para, sabe, todos esses vícios. Que isso é próprio dessas pessoas que elas não têm noção dos equilíbrios. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia é desequilibrada. São pessoas desequilibradas, pessoas que não têm uma condição, um suporte moral. Então eles ficam querendo se aproximar do outro para poder perturbar. Entendeu? São pessoas que gostam de fofocar, de mentir, de perturbar, de ficar com ciúme, de puxar um para um lado, outro para o outro. Tudo isso daí é a intriga do mal. Entendeu? E esse vínculo de comunidade, de amizade cristã deve ser diferente. Deve ser uma coisa que promove a virtude, promove o bem, contatos básicos e superficiais. Não precisa passar muito daqui. Entendeu? Para não ficar aquela coisa assim, um querendo entrar na sua vida. Isso não é legal. Não é de Deus. Entendeu? O que é de Deus é você respeitar o outro, o espaço dele, mas você ao mesmo tempo está ali, tem uma presença, tem uma amizade, olha, né? Todos nos respeitamos, todos nos amamos em Cristo, temos uma união e pronto, entendeu? Agora, imagine, se ele já descobriu essa capela e pode juntar o pessoal de Piracicaba e falar, vamos nessa capela no domingo juntos rezar. Aí seria muito bom, entendeu? É dali que fortalece a igreja, isso que vai formando, entendeu? Porque, infelizmente, muitas pessoas também têm essa ideia de que nós somos consumidores da igreja, entendeu? A igreja é uma instituição e nós vamos lá frequentar e receber as coisas que tem ali naquela instituição. E isso aí também é uma visão deturpada, entendeu? Visão de protestante, desses católicos modernos. Os católicos verdadeiros, antigos, eles tinham outra visão. Eles tinham uma visão, a igreja somos nós temos que manter essa vida, manter essa fé, manter essa união de oração, de sacramentos e tudo. E em torno de nós é que se forma, né, uma comunidade que daí depois a gente vai construir a nossa capela, depois a gente vai ter assistência dos sacramentos e tudo. Quer dizer, tudo vai vindo por essa união dos fiéis em Cristo, entendeu? Quem quer perguntar ao Jorge? Como você está falando, santificar o Espírito, no caso, a igreja que tem o Santíssimo exposto, você ir fazer adoração, porque você não participa da missa, que ela não é uma missa válida. Tá? Então, você ir no momento, aquela adoração, 1 hora, adorando o Santíssimo, fazendo adoração, tá? Ler uma parte da Bíblia, né? É válido. Isso é uma opção. Na verdade, independente da hóstia que está ali, está consagrada validamente ou não, a gente adora como se estivesse, entendeu? A gente diz, olha, eu estou aqui para adorar a Deus, como se o sacrário estivesse com certeza aqui, e eu me coloco na presença de Deus. Essas capelas que são modernas, que já tiraram o Santíssimo do centro, que já fizeram, tudo que fizeram para transformar uma coisa totalmente moderna, que você chega, só tem ali uma mesa redonda, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver, né? Parece um salão protestante, alguma coisa assim. Esse tipo de igreja não dá para você fazer santificação. Porque aí você vai chegar ali e vai ficar sentindo aquela angústia de estar numa coisa que é contra o catolicismo, entendeu? Parece que é um ambiente estranho. Agora, eu falo de fazer santificação nessas capelas ou igrejas que já foram construídas antes da destruição da igreja, entendeu? Porque ali ainda tem elementos, a não ser que eles tenham também feito tudo novo, né? Mas se ainda tem esses elementos, é ali que a gente encontra mais subsídio, entendeu? Agora, infelizmente tem lugar que não tem mesmo, então você tem que fazer ali, igual fizeram, onde que foi que eu fui? Acho que foi lá pro lado de Brasília. Eu estava em Brasília e tinha um casal também, que eles estavam numa cidade que só tinha igreja moderna, mesmo ultramoderna. Aí
eu perguntei, mas então como é que vocês fizeram? Eles falaram assim, nós fizemos um barraco de madeira e colocamos lá o altar do jeito antigo, com a imagem, com as velas, tudo certinho, e ali a gente chama as pessoas, né? Mesmo pessoa que não tem noção, como a gente tem, mas falou, vem para a nossa oração, vem participar aqui, e pronto. Eles vão ali, reza e tem esse fruto, entendeu? Eu perguntei isso, porque lá em Jundiaí tem um santuário. Então, vai lá, quem for de Jundiaí, já se comunica uns com os outros e vem e faz essa santificação em comum. Isso é muito bonito. Entendeu? Isso é muito bonito. Não tiraram Jesus do centro. Inclusive tem um padre que me procurou outro dia, que ele é lá da diocese de Marília, para aqueles lados ali do oeste de São Paulo. Aí ele falou para mim assim, eu já pensei várias vezes em deixar o bispo aqui, deixar tudo aqui e vir a servir, né, a igreja católica e tudo como deve ser, mas ele fala assim, mas eu não sei onde é que eu vou arrumar fiéis, porque não tem, aqui não tem ninguém querendo, se eu for fizer uma missa em latim aqui, ninguém vai participar. Eu falei, mas nós estamos nessa situação, então você tem que ir onde tem. Então, por exemplo, se for formando essas comunidades aos poucos, né, quando forem surgindo mais sacerdotes, aí já vão saber, ó, ali tem uma capela de pessoas, ali tem um grupo de pessoas, ali tem outro, e a gente vai formando, né, essas redes de comunidades que vão corresponder àquilo que eles dão. Acho que ele não conheceu São João Maria Vianney, né? É. A história dele é impressionante. São João Maria Vianney foi atrás mesmo. Não tinha nada, toda a comunidade contra ele. Ele Exato. converteu todo mundo. Foi. Ele estava Assim nessa mesmo. situação, né? Assim mesmo. E eu celebrei numa missa, quer dizer, celebro regularmente lá na França, missas numa capela que era de São João Maria Vianney, perto de Lyon. E essa capela, misteriosamente, ela nunca teve missa nova. Por quê? Porque tem muitas igrejas e ninguém nunca celebrou a missa depois da mudança da missa, ninguém nunca celebrou essa missa nessa capela, dessa missa. Então quer dizer que tinha mais de 50 anos que não tinha missa ali. Aí nós viemos nessa capela, limpamos, arrumamos e tal, e uma vez por mês, mais ou menos, eu venho ali para celebrar a missa, né? E tem ali o quê? Nem 10 pessoas. Ali na França tem essa CNBB deles lá? Tem. Tem, né? Tem. Mas uma perseguição não é mesmo que aqui. Porque aqui, por exemplo... Não é igual, porque o que acontece? Lá teve uma coisa ruim que acabou se tornando por bem. O que foi uma coisa ruim? É que na época da Revolução, o governo da França tomou todas as igrejas e as igrejas pertencem ao governo. E só as igrejas que eles construíram depois, as mais modernas, é que pertencem à igreja mesmo, instituição do Vaticano II. Entendeu? Então, como essas igrejas pertencem ao governo, e é o governo que mantém, então a gente chega e usa, celebra e não dá satisfação para ninguém. Porque a única pessoa que pode achar ruim não vai ser o pároco. O pároco não tem nada a ver com isso. Entendeu? Mas é alguém, morador ali, que pode reclamar, entendeu? Mas se os moradores não estão importando, e ao contrário, até estão ajudando para vir, para a gente poder celebrar uma missa ali, então a gente fica com aquela igreja para nós, entendeu? É boa vontade. Não, é aqui, se você pegar uma capela aqui, se o bispo souber que você está fazendo isso, eu te garanto que ele vai dar um jeito de fechar esse aí já dá um jeito de fechar. É impressionante, gente. Eles não têm esse negócio, deixa esse pessoal maluco aí. Não, eles não querem que você, nem que você reze. Porque eles já têm ordens superiores para fazer isso. É isso Já mesmo. estão direcionados para fazer isso. É isso mesmo. Lá no caso nosso, as nossas igrejas antigas, eles só restou as paredes. Porque eles derrubaram tudo e fizeram novo. Então, aí as capelinhas que tinham, eles tiraram do centro, Santíssimo, e jogaram no canto. E o cemitério é ecumênico. Então não tem uma capela dentro do cemitério, nem fora lá. É ecumênico lá.
Então não tem uma cruz, não tem nada. Então, por enquanto, nós vamos continuar fazendo em casa e vamos ver o que dá. Vai fazendo assim. Agora, o que pode ser feito também, eu diria assim, que no interior sempre acha alguma capelinha antiga que não está muito, né? Vai procurar. Não sou muito contra. Nem que seja uma coisa menor. Sim. Nem que seja, por exemplo, uma coisa menor, ou então, por exemplo, um oratório, né? E antigamente tinha também esses oratórios abertos. Entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta com relação à questão da visibilidade da igreja no meio da crise. Quando da eleição de João 23, assim, eu não conheço nenhum caso de nenhum bispo que tenha publicamente se manifestado afirmando que a eleição era ilegítima. Claro, o assentimento de todos os bispos, esse reconhecimento de todos os bispos não necessariamente faria ele papa. Porém, e como fica a questão da visibilidade da igreja? De não haver, durante algum período, algum bispo que se pronunciasse publicamente e afirmasse a fé católica de verdade. Onde que estaria a fé católica nesse período de tempo? Entenderam a pergunta? Quem está perguntando? Olha, quem estiver precisando ir, fica à vontade, viu? Não preocupa não, que a gente fica conversando aqui para dar atenção para as pessoas, mas a gente sabe também que tem pessoas que precisam voltar para casa e dormir, descansar. Fica à vontade. Deus abençoe vocês. Obrigado. Boa noite. Salve Maria. Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, Vossa Caridade está fazendo duas perguntas, porque uma coisa é a visibilidade da igreja, e isso não depende de ter bispos assim, etc, entendeu? Claro que é importante também a manifestação dos bispos, só que esses bispos que se manifestaram, seja ainda antes do concílio, ou durante o concílio, ou mesmo depois do concílio, todos foram assim, fulminados. Então, a gente pensa que não teve, mas eles se manifestaram sim, só que eles deram um jeito de apagar eles, entendeu? Então, por isso que dá a impressão que tudo foi consentido, mas não, entendeu? Realmente, por exemplo, você vai ver nos documentos da igreja, que os documentos do concílio, e cada documento tem pelo menos ali uma dezena, ou 20, 30, que não concordaram. Entendeu? Então você pode ver lá, não é assim, consentimento total. Entendeu? Então isso aí já é uma coisa. E a visibilidade da igreja não significa, como muitos pensam hoje em dia, que você tem que ter bilhões de pessoas. Não. Isso aqui é uma visibilidade da igreja. Entendeu? Então, a partir do momento em que você tem algumas pessoas que têm fé em algum lugar do mundo, que mantém essa fé, ali está a visibilidade da igreja. Entendeu? E se tem uma hierarquia, melhor ainda. Tem bispo, tem padre, tem pessoas que estão defendendo a fé. Entendeu? Agora, é claro, fica uma situação difícil, porque é muita gente. E depois, por exemplo, João 23... era muita coisa muito disfarçada ainda. Então as pessoas começaram a perceber, mas eram tímidos para se manifestar, entendeu? Inclusive a gente estava também lá no Rio de Janeiro, tinha um que estava comentando sobre isso e falou uma coisa interessante, que o padre Sanz Ariaga, um negócio assim. Ariaga. Isso, Sanz Ariaga. Era um padre mexicano que ele escreveu, junto com outros que ajudaram, aquele livro, Complô contra a Igreja. Já ouviu falar? Que colocou o pseudônimo de Maurice Pinet. Né? Esse livro já denuncia claramente o João 23, toda a armação para fazer o concílio e tal. E esse livro, inclusive, foi dado para os bispos lá no concílio. Ele foi entregando um por um e eles não quiseram perceber o que estava ali. Entendeu? Então, é como a gente diz, é um mistério da iniquidade. São Paulo fala isso, é um mistério da iniquidade, porque é uma coisa tão forte, tão pesada, e ao mesmo tempo que claramente não é católica, mas as pessoas não conseguem perceber. E nem as autoridades da igreja. Por isso que já fala aqui no livro que ele estava com ele ali, né?
que é o complô, que é o Conjuração Anticristã, nesse livro diz justamente isso, que já vemos a Igreja Católica em ruínas, entendeu? Então aqueles bispos que estavam no Vaticano II, vamos dizer assim, pelo menos mais de 90% deles, já eram bispos com mentalidade moderna. E já estavam ali formados para poder dar margem para aquele processo ali, entendeu? Por isso que era difícil, porque a coisa já estava muito mais avançada. Entendeu? O que mais? Padre, boa noite. Boa noite. Padre, eu quando mudei para Valinhos, em 2021, me identifiquei aqui com a paróquia, e eu, com o tempo, descobri que o padre tinha celebrado missa tridentina por muitos anos. E, por obediência ao bispo de Campinas, ele voltou a rezar a missa de Aquilo que eu fiquei muito intrigado, ficamos amigos, tanto é que ele é padrinho do meu filho de 1 ano e meio. Eu não tinha a família, o padrinho, eu tive que convidá-lo, ele aceitou. E eu venho convencendo, porque eu tenho uma ideia de juntar alguns empresários e levantar uma capela aqui lá. Pode. Para a gente conseguir, e eu gosto muito desse padre, eu sei que ele quis esse conflito. Como que ele chama? Padre Maurício. Ah, sei, eu lembro. E ele falou, a melhor maneira de você santificar o seu domingo, ele não discutiu comigo quando a gente começou a confrontar o conteúdo da missa antiga, com essa aula. Ele não tirou a minha razão. Mas ele falou, senta no último banco da igreja, reza o rosário, você tem uma filha de 8 anos, vai fazer a primeira comunhão. Eu falei, se eu for batizar o meu filho no rito tridentino, eu faço isso. Então, caso a gente consiga, né, realizar esse sonho de ter uma capela aqui em Valinhos, seria que esse padre teria uma validade, alguma coisa que pediria dele celebrar isso? Então, eu conheço, né, na época que a gente morava ali, ainda estávamos ali em Atibaia, o padre Maurício já estava celebrando essas missas, né? Quando a gente estava em Bragantino, Atibaia, sim. Atibaia. Então, a gente lembra que a gente inclusive apoiou ele nesse sentido, mas fique à vontade, Deus abençoe, boa noite. Mas é aquilo, a gente foi percebendo aos poucos que aquilo que ele queria fazer, Deus abençoe, né, no caso de celebrar uma missa, nessa lógica do Bento XVI, que era a lógica assim do moto próprio, isso não ia durar muito tempo. E de fato não durou. Porque aquilo ali foi como se fosse um golpe para poder atrair as pessoas que já estavam buscando a missa tridentina, jogar tudo na rede dessa falsa igreja, quer dizer, vamos colocar no nosso domínio. E quando eles viram que eles não tinham mais controle sobre isso, né, porque de fato, quando você começa a celebrar a missa, como o próprio documento tradicional dos custódios reconhece, que quando você começa a celebrar a missa tradicional, então, inexoravelmente, as pessoas vão buscar a igreja de antes. Vão começar a perceber, olha, não é só a missa, tem outros elementos. Tem a modéstia, tem a doutrina, tem o sagrado, né? Tem alguma coisa errada, entendeu? Então, por que mudou? Por que está fazendo isso, entendeu? Então, começa a existir esse choque. Não tem como voltar atrás, entendeu? Então, a mesma coisa. Eu mesmo, quando eu celebrava em Atibaia no começo, o Frei Marco Aurélio, que era o nosso superior, né? Ela conheceu, ele queria que eu celebrasse a missa tridentina. E eu não queria. Eu falei, eu não posso. Aí falou, mas por que você não celebra só para nós? Eu falei, não posso. Aí falou, mas por quê? Você já sabe, você já celebrou? Eu falei assim, mas eu não posso. Porque eu tenho certeza que o dia que a gente celebrar essa missa, nós vamos ter problema. Nessa hora eu não posso te obedecer. Só se o bispo vier aqui e me falar que eu posso. E você vê que eu não quis celebrar. E eu desobedeci o superior porque eu falei, é certeza que nós vamos ter problema. Porque essa missa é uma bomba. Se a gente começa a celebrar isso,
começa tudo a se questionar. Aí eu não quis. Quando foi em 2007 que o Bento XVI fez o moto próprio, aí eu falei, não, então agora eu vou celebrar, porque agora tem uma lógica ali, tá regulado. Aí eu comecei a celebrar. Mas, dito e feito, porque 4 anos depois, né, 2011, aí eu já resolvi deixar de celebrar a missa nova. Entendeu? Porque é isso que acontece. Ou a pessoa se submete, igual fez o padre Maurício, e fica só com a missa nova, né, para poder se conformar ao sistema. Ou então a pessoa fala assim, não, então eu vou agora ser coerente com aquilo que essa missa mesmo está me pedindo. Porque eu percebi que a missa antiga estava me pedindo para rechaçar a outra. Entendeu? Então eu falei, eu não posso continuar mantendo essa missa e ao mesmo tempo celebrando essa outra, porque essa outra, ela é inimiga da missa tradicional. Então, quando eu fiz a opção de não celebrar a missa nova, aí, nem um ano depois, o bispo já tinha expulsado a gente. Ele falou, ou você celebra a missa nova, ou você vai ser expulso. Então, nós fomos expulsos. E aí nós perdemos a nossa casa em Atibaia. E aí começou toda a nossa dificuldade. Mas essa dificuldade que a gente passou, começando pela missa, chegou no que a gente está explicando hoje. Entendeu? Quer dizer que a coerência da missa tradicional tem que ir até o fim. E isso que eu fui aprendendo. Entendeu? Eu fui aprendendo com os anos. Quer dizer que levou mais de 10 anos para eu poder chegar em todo o raciocínio. Então quer dizer que a gente tem esperança que um padre, no caso como o padre Maurício, chegue nesse raciocínio. Mas se ele não chegar nesse raciocínio, aí ele não vai conseguir celebrar uma missa legítima. Por quê? Porque ele vai ficar ali no meio do caminho, em cima do muro. Entendeu? Por exemplo, você faz uma capela, mas aí vem um padre desse, fala assim, não, aqui para vocês, escondido do bispo, você leva a missa tradicional. Não, não é assim. Entendeu? Aí ele tinha que realmente romper e falar assim, não, eu agora vou assumir essa capela, vou celebrar a missa tradicional, e não só isso, mas eu vou mostrar claramente que eu não estou em comunhão com Francisco, que é inimigo da missa tradicional, que é inimigo do catolicismo, que é inimigo de tudo aquilo que é santo, que é sagrado. Entendeu? Então, é nisso que a coisa tem que configurar, senão não adianta. Entendeu? Não chega em lugar nenhum. Mas esse projeto aí, vale a pena. De qualquer maneira, vamos juntar as pessoas interessadas, escolher um terreno, fazer uma capela, pequena que seja, para 50 pessoas, e a gente começa a vir, começa a celebrar. Depois, o dia que a gente tiver mais padres amigos, a gente convida e a coisa começa a funcionar. Entendeu? Isso é uma iniciativa sempre válida. Por isso que na França, na Itália, nos países da Europa, tem tantas igrejas, como tem também nas cidades grandes do Brasil, que são antigas. Você vai, por exemplo, em Ouro Preto. Então você vai numa igreja e você fala assim, nossa, ali na esquina de baixo tem outra igreja. Igrejas grandes, lindíssimas. Por que tem tantas? Mas é por causa disso. É porque as pessoas queriam ofertar aquilo para Deus. Entendeu? Eu falo assim, não, mas não importa. A igreja não é porque a gente está precisando de mais um lugar para celebrar a missa. Nós já temos. Mas é porque eu tenho uma parte da minha vida, do meu trabalho, do meu dinheiro, que eu tenho que repassar aquilo para Deus. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma igreja. Entendeu? Então, às vezes, num quarteirão, vamos supor, de um raio de 1 quilômetro, tinha 5, 6 igrejas. Entendeu? Mas por causa disso, porque as pessoas tinham essa consciência de ofertar para Deus, porque a igreja é propriedade de Deus. Entendeu? Então isso aí sempre vai ser uma iniciativa boa, porque aquilo ali é um templo a mais que você consagra a Deus. Entendeu? Então, mais alguém? A gente encerrar, se quiser? Tá bom, fica à vontade. Eu queria fazer uma pergunta que tem. Então deixa ele ali, depois o senhor, aí depois a gente encerra. Então mais essas duas. Pode falar. Tem a possibilidade de ter um novo Papa em breve ou é uma ilusão nesse momento? Tá, Maria. Então a pergunta dele, se nós temos possibilidade de ter um novo Papa em breve, né? Ou ilusão. Então, em breve eu acho que não, mas a gente tem sempre a possibilidade, entendeu? O problema é que, apesar de existir uma possibilidade real da igreja eleger um Papa, tem que existir um ambiente para poder fazer isso, entendeu? Porque senão vai ser uma coisa que não vai valer, né? Então, é para construir esse ambiente, para
fomentar essa reunião de bispos, que é coisa difícil, entendeu? Falta de liderança é complicado. Falta de lideranças, falta de vontade, ou até mesmo falta de representação, porque quantos são os bispos que realmente defendem a fé? São poucos. Aí fica uma representação fraca, entendeu? Então isso aí dificulta, mas não é impossível. É uma coisa que tem que ser trabalhada com o tempo, né? Eu acredito que no prazo aí de alguns anos, acaba que vai conseguir. Entendeu? Qual que é a pergunta? A igreja decaiu e ela tem um inimigo. E o principal inimigo da igreja é a sinagoga. Yes. E pouco é falado sobre a questão judaica. Quando eu comecei a estudar esse assunto, uma coisa que me chamou muita atenção é que na primeira metade do século XX é muito fácil encontrar literatura que fale sobre a questão judaica. Né, da questão da emancipação dos judeus e do domínio que eles tinham já então sobre imprensa, finanças e etc. Mas depois destruíram. E depois porque eles criaram essa ideia de antissemitismo. Então quer dizer, esse livro não pode, porque é antissemita, entendeu? Quer dizer, nada pode falar contra os judeus. É um tabu, né? Então a gente fala sobre traz esse assunto dos judeus, as pessoas vêm com o holocausto, é um nazista, porque você quer queimar judeu. Isso, assim mesmo. A turma vem com essa história. Mas identificar o inimigo é um aspecto importante da luta. Porque se eu estou lutando e não consigo ver o meu inimigo, como é que eu bato nele? Pois é. Então, assim, eu encontro, assim, nos Estados Unidos tem um autor que se chama E. Michael Jones. Michael Jones. Então ele sempre tem uma conversa semanal que ele transmite, que fala sempre sobre a questão judaica, sobre as organizações judaicas e como eles agem, né, promovendo, por exemplo, a imigração para a Europa, os movimentos anticatólicos. O Michael Jones tem um livro grande que ele fez, a história do pensamento revolucionário. O espírito revolucionário dos judeus. Mas aqui eu vi uma coisa que me chamou a atenção no senhor, foi o senhor trazer esse assunto à tona em alguns dos vídeos que o senhor publicou. Mas eu não acho outras pessoas por aqui, né, falando sobre essa questão. É pouco porque o pessoal já é formatado, né, com essa mentalidade, entendeu? Então realmente é uma coisa difícil. Agora, não é que nós temos inimigos assim de carne e sangue, entendeu? Nós temos o inimigo, na verdade, não é o judeu, mas é o judaísmo, ou seja, essa mentalidade, esse espírito anticristão que eles desenvolveram. Então a gente luta contra essa doutrina, que com certeza tem representação de pessoas, mas as pessoas em si elas podem também se converter. Mas o que vale é a gente identificar essa doutrina e esse movimento que vai tentar organizar uma nova sociedade, vai destruir o catolicismo para poder implantar o reino deles, entendeu? Seriam os principados. Exato. Que eles organizam. Exatamente. A partir da sinagoga. Então tendo essa visão, entendeu? Aí você consegue trabalhar nesse sentido, né? Então, mostrar o perigo, né? Então, assim, o judaísmo é o grande inimigo da igreja, que usa da maçonaria, exatamente, né, para controlar a política dentro dos países e também bater na igreja, infiltrar a igreja. Assim mesmo. E até politicamente, as pessoas gostam de conversar sobre política e falam sobre o PSOL, sobre o PT, PL, mas os grandes agentes políticos são o judaísmo, a maçonaria e o comunismo, como diz o Gustavo Barroso. Muito bom. Dos livros. Tá bom. Perfeito, sua análise está muito bom. Bom, então, gente, vamos fazer uma oração para terminar, né? Agradeço muito a presença de todos. E, se Deus quiser, mês de maio a gente combina fazer mais um encontro, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Amém.